todas! Boa noite a todas! Sejam todas muito bem-vindas, sala cheia, gosto de sala assim. Todo mundo animado? Boa noite, Natália, Rafa, Carolina, Lu, Darisa, Viviane, Manuela, Adria, Júlia, Daniele, Lorena, Natália, que dá para ver na primeira tela aqui, gente, mas sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês para a gente começar. Agora sim, reunião de novembro, 21 de novembro. Como tem um bebê que dorme a noite toda com 3 ajustes simples. Então, vamos lá. Antes de começar, a minha pergunta é esta aqui para você. Você já imaginou como seria aí na sua casa, o seu dia a dia, se você pudesse trocar uma dessas coisas por outra coisa? E aí vamos lá vendo cada uma das coisas, né? Se você pudesse trocar 1 hora balançando o seu bebê para dormir, aquele tempo que você fica lá balançando ele um tempão, pô, 15 minutos ninando ele direto no berço, sem precisar balançar, e os outros 45 minutos você poder jantar em paz, né? Ter esse tempo livre para poder comer com ele já dormindo direitinho no berço, né? Ou trocar aquela 1 hora e meia que você fica deitada com o bebê dormindo no colo. Hoje mesmo mandaram uma mensagem para mim lá no direct Instagram, perguntando como é que eu faço, meu bebê só dorme no colo, só dorme no sling, como é que eu faço para ele sentar no berço? Eu falei, vai, vem assistir a aula, então que eu vou falar sobre isso também. Né? Para você poder, em vez de ficar 1 hora e meia garantindo o soneca com esse bebê no colo, que ele dormisse no berço. Se você pudesse usar essa 1 hora e meia para você, né? Fazer outra coisa que você queira, né? Tomar um banho em paz, tranquilo, lavar, escovar o cabelo, né? Muitas, assim, antes de aprender a rotina de sono, quando eu passei a privação com o meu filho, meu primeiro filho, Samuel, tinha dia que eu não conseguia nem pentear o cabelo, eu só me fazia um nó no cabelo e acabou. Que dirá lavar e fazer escova, né? Então, já imaginou você poder usar esse tempinho, né, dele dormindo 1 hora e meia lá no berço e usar de uma outra maneira, né? Ter um tempinho para você. Ou trocar o acordar de 2 em 2 horas com o bebê chorando, né? Que a gente deita, mal deita, demora lá 15, 20 minutos para dormir, dali a pouco, 1 hora e pouco, o bebê está acordando de novo. Trocar essa vida por um bebê que acorda uma vez só na madrugada, volta a dormir 10 minutinhos. Então já imaginou, né? O bebê dorme lá, vai acordar, você põe ele para dormir 7, 7 e pouco, 8 horas da noite, ele vai acordar lá para 1 hora da manhã, mama, e depois vai acordar só no outro dia. É muita bobagem quando eu falo isso, falar, nossa, seria um sonho, parece impossível. Ou então, trocar essa situação, né, de ficar presa em casa para não atrapalhar a rotina do sono do bebê, por conseguir sair tranquila, porque o seu bebê dorme em qualquer lugar. E é uma das coisas que eu vejo muitas chegarem até mim e falar, ai, não, até que não tenho tanto problema no sono, mas eu não posso sair de casa, porque se sair de casa ele não dorme, e aí à noite é um caos, então eu fico presa, eu não posso sair. Né? Às vezes eu quero até viajar, visitar a família, visitar o vovô, fazer qualquer outra coisa, mas eu fico pensando que depois não dorme lá e vai começar aquele chororô, e aí fica todo mundo olhando para minha cara porque ele não faz soneca, a criança fica chorando, né? E aí, é melhor a gente voltar, vai embora, não aproveita a festa, não aproveita o evento, e aí acabar ficando preso em casa para evitar essas situações. Eu sempre falo para meus mentorados que dá para a gente ter vida social e conduzir o sono do bebê tranquilamente, mas a gente precisa que esse bebê esteja preparado para isso. E para isso eu preciso fazer os 3 ajustes que eu vou trazer na aula para vocês. Então, se você quer viver isso aqui, né? Tem um bebê que dorme rápido, tem um bebê que dorme, faz a soneca longa no berço, que dorme a noite inteira, acorda só 1 ou 2 vezes, dependendo se o bebê é muito pequenininho, né? Acorda umas 2 vezes para mamar. E quando você precisa sair de casa, você conseguir sair tranquilamente, sabendo que o seu bebê é capaz, consegue dormir em qualquer lugar, e isso não vai atrapalhar o passeio, né, que vocês estão fazendo, a participação do evento. Se é isso, essa tranquilidade que você quer, então presta atenção, porque essa aula aí foi feita para você, viu? Aí, ó. Parece um sonho? Sim, Chile, parece. Para mim parece muito distante da minha realidade, mas eu vou falar para você que com pequenos ajustes nos hábitos, atividades e rotina diária, e ter rotina não é ter horário para fixo para tudo, a gente vai conversar sobre isso hoje. Você pode ter um bebê que dorme bem no berço, na cama ou em qualquer lugar. E para isso você não precisa usar medicamento, não precisa dar melatonina para sua criança, que é um absurdo a melatonina para criança, viu? Não precisa fazer nenhuma técnica de desassociação. Eu preciso fazer desassociação do mamar, né? Eu preciso fazer desmame noturno, ou eu preciso deixar chorando para aprender a dormir sozinho. Nada dessas loucuras que o povo inventa. Nosso corpo já veio programado para dormir, gente. Todo mundo. É como respirar, é como fazer xixi, como fazer cocô. Nosso corpo veio preparado para dormir.
E a criança só precisa ter as condições para que esse sistema funcione. E é isso que a gente vai conversar. Como fazer esses 3 ajustes. Os mesmos que mudaram as noites de sono da Lê, a mãe da Luísa, essa coisa gostosa aqui, que a tia Xi ama de paixão, essa bebê. E a Lê, eu sempre peço um feedback para elas, né? Como que está o sono depois da mentoria. E a Lê me deixou essa mensagem aqui no WhatsApp, eu printei e coloquei para vocês. Ela colocou, eu perguntei como é que está hoje, né, o sono da Luísa, e ela respondeu: Luísa, com menos de 5 meses, dorme em qualquer lugar. Tem apenas um despertar noturno para mamar, mesmo em meio aos saltos de desenvolvimento e transição de sonecas. Sheila me mostrou que existia luz no fim do túnel, me ensinou que quando a rotina da criança está ajustada e as necessidades supridas, podemos sair da rotina, e isso é maravilhoso. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Esses 3 ajustes que fizeram a bebê dela acordar uma vez só na madrugada, né? Dormir tranquila em qualquer lugar, porque eu sei que isso muda a vida de todo mundo. A Lorena colocou aqui: meu bebê dorme por volta das 7 até 20 horas todos os dias, no horário bom. Porém, depois das 3 acorda de em hora e não entendo por quê. Você vai entender porque é logo no primeiro ajuste que a gente resolve isso. Meu bebê dorme no berço das 7 à meia-noite, depois 1 da manhã, acorda de hora. O mesmo efeito que está a Lorena, as duas precisando da etapa 1, do primeiro ajuste. Então vamos lá, já que está todo mundo querendo, já vamos entrar no primeiro ajuste. Eu coloquei um convite aqui antes, né? Presta atenção nessa aula que essa pode salvar suas noites, deixar a sua maternal mais leve. Então, as duas meninas que estão com bebês que acordam de hora em hora aí depois da meia-noite ou depois das 3 da manhã, que a causa é a mesma, tá? Fica aí. E se você ficar até o final, você vai poder tirar as dúvidas sobre o sono do seu bebê e ainda vai ter a oportunidade de participar da minha mentoria com uma condição exclusiva, a promoção de Black Friday, somente para quem está no grupo VIP. Mas agora não é hora disso, agora é hora da gente entrar primeiro no primeiro ajuste. A Lu falou: meu maior problema é das sonecas. A Lu briga para fazer todas as sonecas no dia, tem 45 dias. Então, presta atenção aí, porque ajuste 1 e 2, no seu caso aí, o bebezinho, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender esses 3 ajustes que nós vamos fazer, você tem que entender que o segredo para o bebê dormir tranquilamente a noite inteira, né? Acordar só uma vez com o bebê da Luísa, que o bebê, é claro, no início da vida, é normal ele sentir fome na madrugada ainda, mas não existe fome de hora em hora, né, gente? Nem a RN mama a cada 60 minutos. Não existe fome de hora em hora. Então, quando acorda de hora em hora, é porque tem mais coisa para aceitar. Quando tá tudo certinho, o correto é o bebê acordar só por ter fome. E aí ele vai ter fome o quê? 1 ou 2 vezes na madrugada. Se for muito pequenininho, 2 vezes na madrugada. Se for maiorzinho, 1 vez na madrugada. Né? Estourando 3 se é um RN grande. Né? Se é um RN grande, pode ser até 3. Mas mais que isso, tá fora. Pode ter certeza que tem coisa para ajustar na rotina. Então, o nosso objetivo é, no final do dia, né, início da noite, chegar lá com o bebê com sono, e com sono significa ter hormônio e pressão de sono ajustados. Tá? Pressão de sono é o nosso sisteminha do nosso corpo que avisa que é hora de dormir. Só que na hora que ele avisa, tem que ter hormônio para os dois se casarem e poder dormir. Que muitas vezes acontece que dificulta o bebê, que demora muito, luta contra o sono. A mãe fala: eu tô vendo que tá caindo de sono, tá fechando o olho, tá coçando o olho, tá abrindo a boquinha. Tem muita pressão de sono. E por que ele não dorme? Porque não tem hormônio. Falta. Tem que ter as duas coisas, tá? Então, estar com sono significa ter pressão de sono e ter hormônio. Então, por isso que o nosso primeiro ajuste é desses sistemas. Segundo ponto, a criança precisa ter todas as suas necessidades supridas. No meu livro, Segredos para o Bebê Dormir, deixa eu mostrar aqui para quem não conhece. Para aqui um pouquinho. Esse livro, Segredos para o Bebê Dormir, primeiro capítulo fala: o bebê com fome não dorme, precisa estar alimentado. Então, a gente precisa estar com todas as necessidades supridas dessa criança para que funcione e durma. Então, esse é o segundo ponto, ter uma rotina que supra todas as necessidades. Então, esse vai ser o nosso segundo ponto de ajuste. E o terceiro ponto, esse bebê precisa estar relaxado, né? E conectado, que se sentindo seguro. Ninguém dorme, em idade nenhuma do mundo, se estiver nervoso, tenso, com medo, né? Nós precisamos estar mais tranquilos, relaxados. Por isso que quem sofre de ansiedade normalmente tem problema de insônia, porque não tem como pessoas ansiosas, nervosas, estressadas dormirem, né? As coisas não se comunicam, porque a pessoa nesse estado tem muito cortisol. Para dormir, a gente precisa de melatonina. Onde tem cortisol, a melatonina não entra. Então, uma das coisas que a gente precisa é que essa criança esteja relaxada,
tranquila, se sentindo segura. E a criança só se sente segura se ela tiver conexão emocional com o adulto. Por isso que precisa estar conectada, tá? E esse é o nosso terceiro ponto de ajuste. Então, vamos lá ver um por um, né? Para facilitar, vamos ver um por um. Então, qual o primeiro ajuste? Que eu até falei para as meninas aí, que o problema do bebê delas era o primeiro ajuste. Regular os sistemas, né? Nós temos sistemas reguladores do sono, e nós precisamos regular esses sistemas, né? Que fazem parte do tal chamado relógio biológico. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, nós precisamos regular isso. E esse tem que ser sempre o ponto principal. Sheila, eu não posso ir direto para o terceiro. Não, tem que passar sempre pelo primeiro. Por quê? Porque a gente não constrói casa pelo telhado. Eu falo, sono é a mesma coisa. Primeiro precisamos ajustar os sistemas reguladores do sono, que é o hormônio, né? O sistema hormonal e o sistema de pressão de sono. Depois a gente consegue ir avançar para o modo de adormecer dessa criança, né? Para ser mais fácil adormecer, não ter que ficar tantas horas balançando, tantas horas no seio, mamando, né? Conseguir dormir com outros cuidadores, conseguir dormir em todos os lugares, que é o que todo mundo quer, que facilita, mas tem que passar obrigatoriamente pelo espaço 1. Tá? Você pode ter o melhor ritual do sono, o melhor chué, o melhor ruído branco, o melhor blackout, o melhor de tudo. Se essa criança não tiver pressão de sono e hormônios, que é aquela primeira condição que a gente viu na imagem anterior, ela não vai dormir, tá? Então, guardem sempre essa frase. Um bebê com sistemas de sono ajustados e uma rotina adequada dorme bem em qualquer lugar, inclusive sozinho no berço. Então, a mamãe que tem dificuldade, o bebê não dorme no berço, porque não está com tudo ajeitado. Se tiver com tudo ajeitado, dorme. E não sou eu que estou falando, a natureza prova isso. Vocês já devem ter ouvido falar. Coloca aí para mim no chat vocês. Já ouviram falar de gente que dorme no volante? Fala para mim, gente, como é que a pessoa dorme no volante? Não tem chuedo, não tem ruído branco, não tem luz amarela, que agora a febre é a luz amarela, que eu nem gosto, e eu acho que nem tem necessidade de brasileiros usar luz amarela. Mas o pessoal faz de tudo, né? Né? Compra aqueles ruído branco que só falta falar, inteligência artificial, agora a Alexa tá bombando aí, o pessoal para fazer o bebê dormir. Não adianta nada disso se você não tiver as condições. A pessoa dorme no volante sem nenhuma condição, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, está lá dirigindo no meio do caos e dorme. Por quê? Se a pessoa tiver muitas horas sem dormir, tem muita pressão de sono e tem hormônio suficiente, juntou as duas coisas, ela apaga. Então, se o seu bebê tiver hormônio, tiver pressão de sono, ele apaga, ele dorme em qualquer lugar. Por isso que depois que ajusta tudo, minhas mentoradas falando, não acreditei, olha, estava no shopping, olhei e dormiu. Aí eu fui pegar, porque estava na hora da soneca, já estava dormindo no meio do tapetinho, no meio dos brinquedos, dormiu sem nada, dormiu sem mamar, sem nada, dormiu sozinha, apagou. Porque quando junta isso daí, a criança apaga, tá? Então, o que eu preciso em primeiro lugar? Ajustar esses sistemas. Isso é fundamental, porque aí vai ficar muito mais fácil. A Adria falou, também estou com problemas na soneca, não estou conseguindo mais colocá-las no berço. Justamente por conta disso, né? Acabei de falar. Se a criança está com todos os sistemas, ela vai apagar em qualquer lugar. Você coloca, ela fica. Ela não está nem sabendo se ela está no berço, está no carrinho, onde que ela está. Precisa ajustar esses sistemas. Ainda não terminei seu livro, mas já estou adorando. Ai, Lu, obrigado. 6 meses aqui tem muitos despertares, brigas nas sonecas e percebi que não sabe relaxar. É exatamente isso que eu estou falando, que precisa desses hormônios, né? Tem pressão, e hormônio dorme. Por que que briga para dormir? Porque tem pressão, está muito tempo acordado, mas não tem hormônio, não consegue dormir. Aí briga, né? Porque não consegue, o hormônio não está lá para derrubar a criança e fazer ela pagar. Eu falo que a melatonina faz muito dos nossos esforços. Quando falta melatonina, a gente tem que ficar horas balançando, balançando, sacode, até a criança praticamente desmaiar. A criança não dorme, ela desmaia dizendo que ela foi chacoalhada. Quando tem hormônio, não precisa fazer nada disso, que o hormônio vai fazer esse papel por vocês. Então, vamos lá aqui, ó, os 3 sisteminhas, né? Basicamente, hoje não é, eu já dei aulas aí passadas, quem está mais tempo no grupo VIP, porque eu dei aula específica sobre os sistemas reguladores do sono. Hoje eu vou passar por cima, só para vocês entenderem, tá? Os 3 sistemas que funcionam. Então, tem o sistema hormonal, cientificamente é chamado de sistema C, ou sistema do ciclo circadiano, que é os hormônios que ativam, né, esse sistema é o cortisol, que é o hormônio do sol, que nos dá energia para ficar acordados, e a melatonina, que é o hormônio da escuridão, que nos ajuda a adormecer. Então, normalmente, quando tem dificuldade e demora para adormecer, é porque está faltando melatonina. E a gente precisa equilibrar isso. O segundo sistema é o sistema da pressão de sono, que eu comparo ele como se fosse uma bexiga na cabeça, né, que ele vai inflando, vai juntando adenosina, vai inflando a película que a gente tem em volta do cérebro, e vai gerando a pressão de sono para a gente dormir. E o terceiro é o da corregulação.
A corregulação funciona o seguinte, para quem está com um bebezinho aí que falou, meu bebê só dorme no colo, eu estou com dificuldade, na soneca ele não sai, só faz soneca sua no colo, é por conta disso aqui. Então, presta atenção que eu vou explicar. Esse terceiro sistema da corregulação, eu chamo ele de sistema Wi-Fi. Então, a criança não consegue ficar parada esperando o adormecer, porque o adormecer demora, gente. Demora aí, em média, 15 a 20 minutos, a latência do sono, que chama. Todo ser humano demora em torno disso para poder adormecer. A criança consegue ficar 20 minutos parada. Vocês sabem muito bem, quem tem filho sabe, o bebê não consegue ficar 1 minuto parado, que dá 20. Então, ele precisa se corregular, normalmente com o adulto no começo da vida, depois a gente dá outros meios, a gente vai falar isso na etapa 3, no terceiro ajuste, dessa criança regular com outro objeto que não seja um adulto. Mas enquanto ela não tem essa regulação, ela precisa de um adulto para se regular. Então, no mundo ideal, essa criança está com sono, já tem pressão de sono, os hormônios estão lá, ativos, prontos, e aí ela só precisa relaxar. Aí a gente ajuda ela, né? Nina um pouquinho, bate no bumbum, faz um xixi, põe um paninho, põe de lado, lá deitado no bercinho, bate de lado no bumbum, ajuda essa criança a apagar. Dormiu. Dormiu, você deixa ela no berço, sai. Quando você sair, esse sistema deixa de funcionar. O Wi-Fi é quebrado. E quem segura o sono? Esses dois. Então, se esses dois sistemas, um deles, ou os dois, muitas vezes, teve uma amiga que eu falei, precisa dos dois. Os dois sistemas estão desajustados, né? Quando eles estão desajustados, o que acontece? Você sai de perto, quebrou o Wi-Fi aqui nessa corda. A mãe falou, coloca no berço, dá 10 minutos a corda. Não passa de 20 minutos. Mas se eu ficar no colo, fica. Por quê? Porque no colo eu não quebro o Wi-Fi. Eu mantenho o Wi-Fi. Então, o Wi-Fi fica sustentando. O Wi-Fi, né, que é o sistema da corregulação, fica fazendo o papel desses dois. Só que quando ele sai do colo, o Wi-Fi quebra e aí não funciona. Aí aquele bebê que só dorme no colo, só dorme em cama compartilhada. A mãe fala, eu ponho na minha cama e ele dorme. Mas se eu tirar da minha cama, ele acorda. Então, o que precisa fazer? Ajustar esses sistemas. Então, Chile, não tem como fugir? Não, precisa ajustar esses sistemas mesmo. E como é que eu faço isso, Chile? Como que eu ajusto esse sistema? Nós usamos dois métodos para poder fazer isso. O primeiro é para acertar o primeiro sistema que eu falei para vocês, hormonal, que é a terapia de luz, né? Falei para vocês, cortisol, o hormônio da luz, a melatonina, o horário da escuridão. Como é que eu faço isso? Ver a luz todo dia no mesmo horário, quando acorda, e escuridão 12 horas depois. Né? Qual é esse horário, Chico? Aí depende do seu bebê, né? A gente tem que ver qual o horário natural, qual o horário mais próximo que o seu bebê acorda todo dia. No próximo passo, eu vou te mostrar a planilha que vai te ajudar a fazer isso. Então, primeiro, terapia de luz. Segundo, ter uma rotina de sonecas bem distribuídas. Então, vocês vão perceber, com o próprio bebê de vocês ou de amigas, que o bebê que não tem uma boa rotina de sonecas, normalmente é aquele bebê que tem sonecas muito irregulares, muito curtas, ou uma muito curta e outra muito longa, de 3 horas. Aí a mãe fica 1 hora, dorme muito pouco, outra hora dorme muito. E à noite normalmente é ruim, porque uma coisa puxa a outra. Então é importante ter uma rotina de soneca bem distribuídas. Não significa que todas as sonecas têm que ser longas, que eu vejo umas mães chegam para mim desesperadas. Eu vou fazer uma mentoria, ele está dormindo muito ruim. Essa primeira soneca nunca passa de 40 minutos, 1 hora. Eu falei, quem disse que a primeira soneca precisa passar de 40 minutos, 1 hora? Não precisa, elas ficam tudo. É mesmo, porque eu vi que soneca tinha que ter sido de mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, que é uma boa soneca. Não. Não é verdade. Mas elas precisam ser o quê? Bem distribuídas ao longo do dia. Para quê? Para regular aquele segundo sistema, o sistema da bexiguinha, que eu mostrei para vocês, ele é ajustado através de soneca. Então, a gente tem que distribuir bem as sonecas. Quando eu falo distribuir, normalmente, o padrão que fica é mais ou menos esse, tá? Então, como é que tem que ser nas sonecas? Para um bebê que faz 4 sonecas, uma mais curta, uma mais longa, outra mais longa e uma mais curta no final. Como é que tem o de ser de 3 bebês? Uma mais curta, uma mais longa, outra mais curta. O que faz o soneca? Aqui pode inverter um pouco. O padrão mais comum é esse, mas tem bebês que invertem. Faz uma curta de manhã e aí depois do almoço faz uma longa, né? Mais lá, no meio da tarde, comecinho da tarde. Outros bebês fazem ao contrário. Não fazem a curta de manhã, já faz a longa, né? Almoço, ele faz uma longona e faz uma pontinha bem no finalzinho da tarde. Ou adianta um pouco, em vez de fazer, faz umas 11 horas, por exemplo, faz uma longa até mesmo o meio-dia e pouco, e depois faz uma pequenininha no final da tarde. Então, aqui pode variar um pouco, né? Que é esse padrão aqui, ó. Pequena, grande ou grande, pequena. E com uma soneca só, normalmente ela fica lá mais próximo da metade do dia da criança. Então, tem criança que dorme 12h30, outros 1 da tarde, dá umas 2 e poucas, 6 horas, normalmente fica uma soneca só, mas ela fica bem na metade do dia. Então, quando faz uma soneca só, que faz muito na parte da manhã ou muito na parte da tarde, a mãe fala, eu não entendo, a rotina está certinha. Ele faz uma boa soneca, faz uma soneca de 2 horas e pouco. Aí, quando eu vou ver, a soneca começa às 2 da tarde.
E aí vai terminar 4h pouca da tarde, porque esse sistema fica totalmente desequilibrado, fica com uma janela muito longa de manhã e à tarde com uma janela pequena. Aí não junta pressão de sono suficiente para segurar o sono noturno, bagunça tudo. E a mãe acha que está arrasando na rotina. Eu não estou julgando a mãe, não, porque a mãe não sabe, ninguém ensina isso para as mães, né? Mas a tia Xia ensina. Então, não basta ser só uma soneca longa ou curta, mas ela tem que estar bem distribuída durante o dia. E quando a gente faz isso, entende e ajusta esses sistemas, a própria natureza do corpinho da criança vai fazendo serviço pela gente. Então, trouxe um caso aqui para vocês, a Catiele, a mamãe do Pedro, que era um bebê que chorava muito, demorava muito a dormir, e quando dormia, não passava de 30, 40 minutos, nenhuma soneca, não durava. Para prolongar, tinha que ser no colo. E mesmo assim, com muita luta, né? Até dormir demorava e a gente não podia se mexer. A Cátia ficava parada lá. E ela já tinha feito curso, ela já tinha feito até uma outra consultora. A consultora falou para ela colocar no Shwedo, bola de pilates, não funcionou. E ela chegou para mim falando logo isso. Você não vai me falar para colocar em bola de pilates e Shwedo, não, porque eu já fiz isso, não deu certo. Falei, não, de jeito nenhum, a gente vai ver o que funciona para o seu bebê. Tem muito bebê que funciona o Shwedo. Mas se ele não funciona, nós vamos achar outra coisa para o Pedro. E aí, com uma semana que a gente começou a fazer esses ajustes de terapia de luz, ver o que funcionava para o Pedro, o que relaxava o Pedro mesmo, aí mudou. Ela colocou para mim, ele só quer saber de dormir agora. Porque vem dentro da rotina, vocês vão ver que é o nosso segundo ajuste, que tem um momento de brincadeiras. Ele não queria, só queria dormir. Aí eu coloquei, que maravilha, sem Shwedo, viu? Ela falou, ele odeia o Shwedo. KKKKK. Não precisou de Shwedo, a gente só precisou ajustar o sisteminha e dar o que ele precisava. E aí, depois de 3 semanas, quando ela já tinha feito, né? Tinha iniciado o terceiro passo, o terceiro ajuste, que vocês vão ver aqui, né? Aqui ela só tinha feito o primeiro. O primeiro estava fazendo o segundo. E aqui não, aqui já foi com o terceiro. Aí ela mandou, sei que tá tarde, mas só para te falar, ele dormiu sozinho no berço, sem reclamar. Fiz o ritual noturno, coloquei ele no berço, ficou uns 10 minutos sem chorar e adormeceu. Tá aprendendo a dormir sozinho no berço, tá dando certo. Graças a Deus eu tô tão feliz. E eu coloquei eu também. Então, aquela promessa que eu falei para vocês, que se vocês prestarem atenção, fizerem esses 3 ajustes, seu bebê dorme em 10 minutos, vai ficar no berço, você vai ter tempo e tranquilidade. Tá aqui, a Kátia está provando que é possível. E ela fez exatamente esses 3 passos. Rosana, mãe do Henrique, colocou. Quero compartilhar que ontem, milagrosamente, o Henrique dormiu das 8 da noite às 2 da manhã. É um bebê que acordava, gente, 5, 6 vezes na madrugada, às vezes até mais. Só perto das 6 ele começou a reclamar e eu fui ficar com ele. Então ele acordou uma vez só. Dormiu às 8, acordou às 2, mamou, voltou a dormir. E depois só foi acordar por volta das 6. Aí ela falou: a gente acordava e nem acreditava que ele ainda estava dormindo. Ela e o marido não acreditava que o menino tinha dormido tanto, tá? Mas por quê? Porque os hormônios dos sistemas estão reguladinhos, né? Essa criança tem pressão de sono, tem hormônio, isso vai sustentar, que é a base do sono, vai sustentar o sono mais longo. Deixa eu ver aqui antes de o segundo passo, parece que tem pergunta aqui. Qual seria o número ideal de sonecos para um bebê de 3 a 4 meses? Normalmente, de 3 a 4 meses é uma fase de transição de sono. A maioria está mais para 4 do que para 3, mas muitos já estão em 3, tá? Mas a maioria está, assim, um padrão que eu chamo de 3,5. Até as 3 sonecas e mais uma pontezinha até ele consolidar o sono de 3. Então, varia um pouco de bebê para bebê, mas a maioria está nessa casa, tá? Ou está com padrão 3,5, ou está com padrão de 3 sonecas, indo para 3 sonecas. Segundo ajuste, o ajuste da rotina. Ah, Steve, não tem como fugir, eu não gosto de rotina, esse negócio de ter horário para tudo. Então, a mãe que fala isso para mim, eu falo, você não entende o que é rotina. Porque rotina, todo mundo acha que sabe o que é. Ah, rotina é ter horário, vai fazer as mesmas coisas todo dia, né? Mas, na verdade, não é. A rotina, na verdade, é uma sequência de coisas que vão dar previsibilidade a esse bebê, facilitar para você o seu dia a dia também. E, sim, vai ter horário fixo? Mas não para tudo. Vai ter horário fixo para quê? Na base, o básico de tudo é o horário de acordar, parar de dormir à noite, almoço e janta. Só esses 4. Não tem horário fixo para soneca, não tem horário fixo para banho, não tem horário fixo para brincar, nada. Tá? E mesmo assim, o almoço, janta, que seriam pontos fixos, eles podem variar até 1 hora. Então, não é uma rotina tão presa. O bebê que almoça às 11 horas, teoricamente pode almoçar até meio-dia. Então, se você está na rua, 11h30, tudo bem, cheguei em casa meio-dia do almoço. Isso não vai bagunçar a rotina. Né? Rotina não é para escravizar ninguém. E é só isso que precisa ter rotina. Mas aí,
o seguinte, a mamãe muitas vezes fica focada em ter horário para soneca, eu quero fixar horário de soneca. Não precisa fixar horário de soneca. Soneca nem entra nessa base da rotina. Vocês viram o que eu falei? Acordar, sono noturno, almoço e janta, nem entra. Nessa pode variar as sonecas, não tem importância. O próprio sistema dela vai regular isso e ela vai começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário. Mas quando ela chegar nesse padrão, ela dorme em qualquer lugar onde ela estiver. Então, você não precisa se preocupar com o horário, de fixar o horário em soneca da criança. Mas você precisa se preocupar que esta rotina tenha todos os ingredientes que supram as necessidades do seu bebê. Isso sim é importante na rotina. Então, eu até coloquei aqui, supre todas as necessidades do bebê, 2 vezes para fixar. Então, sua prioridade é suprir as necessidades do seu bebê. Isso sim. Perdi o início Vai disponibilizar a gravação? Sim, amanhã depois a Natália deve trabalhar o vídeo e mandar para vocês, tá? Bebê de 5 meses faz soneca de 20 minutos a cada 2 horas e acorda de hora em hora à noite. Não está suprindo. Não consigo ajustar e comprei o livro. Vai dar uma olhadinha no livro e que vai ter justamente esse segundo passo que eu ensino no livro, que é mais detalhado até. O livro são várias páginas, mas eu vou tentar explicar o máximo aqui para vocês hoje. Então, quais são essas necessidades principais, né, que precisa estar na rotina, que eu preciso garantir? Você precisa garantir o quê? Alimentação e amamentação. Isso é claro. Toda a mamãe fala, eu sei que ele precisa comer. Sim, mas ele precisa comer a quantidade e nos horários que o corpo dele pede. Tem mãe que quer dar mais comida do que a criança precisa, e a criança fica recusando, não sei o que, porque não quer mais mesmo. E tem mães que ficam oferecendo menos, por causa de algumas regras que vê por aí. Eu fiz ontem mesmo uma sessão de mentoria, que a mãe falou para mim, como é que eu faço para conciliar o horário de mamada com o horário das sonecas? Eu falei, mas só seguir a rotina, a sequência. Não, mas é que não bate, porque eu vi na lata do leite, da fórmula que a criança toma, que é para mamar de 4 em 4 horas. Então, ela só dava de 4 em 4 horas. Só que a menina com 3 horas, gente, ela estava morrendo de fome. E ela chorava, ela ficava irritada, mas não dava. Tentava distrair, chorava e ficava para lá. E a menina estava com sono, queria dormir, mas não conseguia dormir porque estava com fome. E ela não dava o leite porque a lata falava que era de 4 em 4 horas. Eu falei, não, minha amiga, 4 em 4 horas é para não passar de 4 em 4 horas, para a criança não entrar em hipoglicemia. Mas não é que ela só pode mamar de 4 em 4 horas. Então, acontece essas coisas, da mamãe ficar querendo seguir tantas regras, e ela tinha uma rotina toda, com toda a mês, desde que a criança nasceu, ela tinha todos os dias a criança registrada. É uma mãe muito, muito cuidadosa, mas estava pecando, porque estava mais priorizando que a lata de leite falava do que a necessidade da sua criança, que era maior, não era mamar de 4 em 4 horas aquela criança. Então, a gente tem que enxergar a necessidade e dar, né, conforme a fome da criança. Porque senão, se eu não dou, que era uma das coisas que estava acontecendo nessa mãe, ela só dava de 4 em 4 horas. Eu falei para ela, vamos fazer uma conta, que se a criança precisa mamar nessa idade, de 7 a 8 mamadeiras. O dia só tem 24 horas. Se você dá de 4 em 4 horas, você vai ter 6 mamadas, né? E durante o dia só tem 12 horas. Você vai dar 3 mamadeiras durante o dia. Então, todas esse restante que ela teria que ter mamado, essas outras 7, 8, né? Um 7, 8 só mamou 3, as outras 4, 5 vão para madrugada. Por isso que essa bebê está acordando 5, 6 vezes na madrugada. E mama em todas. Por quê? Não está suprindo a rotina. Então, a gente tem que olhar para a criança. Eu sempre convido meus mentorados, observe a sua criança e vamos oferecer a alimentação que a sua criança precisa. Tem que ter um momento de brincar, de acordo com a idade, de acordo com a prontidão da sua criança. É uma coisa que eu sempre pergunto para minhas mentoradas no formulário: o que a sua criança faz? O que a sua criança já aprendeu a fazer? Já está girando? Já está sentando? Porque a gente tem que dar as atividades conforme isso. Se a gente não dá ao longo do dia, né? A minha criança está sempre chorando, irritada, porque não faz boas sonecas. Né? E aí, como ela está chorando, eu coloco ela no colo. Então, essa criança fica uma criança que passa muito tempo no colo. Não tem nada de errado, gente, da colo. Mas a criança tem que ter tempo de estímulos e brincar. Eu sempre falo para as mães, a gente quer dormir à noite para trabalhar o dia inteiro. Então, chega à noite, a gente está morto, de cansado. E o bebê? O bebê também precisa trabalhar. O trabalho dele é o brincar. Se ele não brinca, ele vai acordar na madrugada querendo gritar, querendo rir, querendo brincar, querendo treinar aquela atividade. Tem muita mamãe que fala, nossa, acorda 1 e 2 da manhã, ele tá feliz da vida, ele parece que o dia quer começar o dia. Ou quando não é 3, 4 da manhã. Da 4 da manhã não quer brincar. Por quê? Porque essa rotina não está ajustada para suprir isso aqui dele, tá? Tem que ter momento de colo e conexão também. Não é ficar o dia inteiro com o bebê no colo, mas também não é dar zero colo, né? Tem uns momentos que a gente precisa dar, sim, colo e conexão para essa criança se sentir segura e não buscar a sua presença na madrugada, porque tem vezes que a criança acorda só pedindo a presença da mãe na madrugada.
tá? E a mãe vai lá, o pai tenta pegar, chora, fazendo um escândalo. Ah, não, tem que ser a mãe, que está pedindo a presença da mãe. Mas eu passo o dia inteiro com ele, filho. Mas não da maneira que ele precisa, que é o tal do tempo de qualidade, né? Não é sobre quantidade, é tempo de qualidade. Então, de repente, está faltando brincar um pouco com essa criança. Se você brincasse uma, duas vezes por dia, 5 minutos com essa criança, que é uma das coisas que a gente chama de alta conexão, essa criança sentiria menos a falta da presença. E o dormir, né? O momento dormir. E isso, quando eu falo de presença, você tem que falar para as mamães que trabalham o dia inteiro, porque acham, ah, é porque eu trabalho, fico o dia todo longe. Não, mãe que fica em casa também pode acontecer isso. Então, de repente, você que trabalha em casa, se você chega, não, eu chego, a primeira coisa que eu faço é dedicar 10, 15 minutos para brincar com a minha criança, para dar banho nela, para fazer uma massagem, um momento de alta conexão, contato pele a pele com essa criança, ela vai ter menos dificuldade com uma criança que passa o dia todo com a mãe. E a mãe não tem esses momentos de parar, de dar banho, de massagear, de conversar, de ler uma história, né? Porque está sempre correndo fazendo as atividades, a criança está só do lado ali, aí acha que passa o dia inteiro com a criança. Então, isso pode acontecer. Então, é importante que a gente também supra essa necessidade da criança. E o dormir, que é as sonecas, né? Tem que ter boa soneca. Porque se não tiver soneca, vai ter muito choro na madrugada, o sono fracionado, vai acordar lá, né, de hora em hora, como está acontecendo com as amigas, porque as sonecas não estão funcionando. Então, a gente tem que montar uma rotina ideal para o seu bebê. Então, não é modelo de internet direto pedem no meu Instagram lá. Ai, principalmente quando eu abro caixinha. Vocês não vão ver muitas dessas respostas, porque eu até desconsidero. Mas algumas, quando vem muitas, aí eu vou responder uma, eu coloco, amiga, eu não passo modelo de rotina, né? Por quê? Porque cada criança é única. Porque sempre tem uma pedindo lá, ai, qual a rotina para um bebê de 5 meses? Não é receita de pão. Não é receita de pão. Cada um vai ter essa necessidade, porque uns vai precisar comer mais, outros vão precisar comer menos, um vai precisar dormir mais, outros vão precisar dormir menos. Que é assim. A gente fala, um adulto dorme 8 horas, é verdade? Não. Tem adulto que dorme 6 horas, 7 horas e fica bem. Tem adulto que precisa dormir 9, como eu. Se eu durmo 7 horas, eu fico acabada. 8 horas, para mim, é o mínimo do mínimo, ainda acordo quebrada. Eu preciso dormir 9 horas para ficar bem. Então, as pessoas mudam os bebês também. Então, para você saber o ideal, eu até ensino, falei para a amiga, você vai ver, no meu livro tem essa aqui, essa planilha que eu oriento a preencher, e aqui você vai calcular o que seu bebê precisa. Por isso que tem esse campo de observação. Você vai colocar, dormiu tal hora, acordou tal hora. E aí você coloca, acordou irritado. Aqui, dormiu tal hora, acordou feliz. Aí quando você for comparar, você vai falar, aqui ele dormiu 40 minutos, ficou irritado. Aqui ele dormiu 50, ficou bem. Então com 50 ele já fica bem. Então, quando você faz isso, você consegue enxergar a necessidade de sono da sua criança, consegue enxergar a necessidade alimentar, porque você vai registrar aqui. Aí esse dia ele tomou 3 mamadeiras, duas de 180, uma de 210. Esse dia foi 3 de 150. Nossa, esse dia aqui ele acordou bem mais. Esse dia ele acordou menos. Então eu preciso dar mais mamadeiras maiores para ele. Então, você vai conseguir enxergar a necessidade do seu bebê fazendo isso. Quando você faz isso, né, que é uma das primeiras coisas que eu faço com as minhas mentoradas, toda mentorada minha preenche diário de sono, que é uma planilha exatamente igual a essa, gente, não muda nada, é exatamente isso. O que muda é que ela não analisa sozinha, eu vou analisar com ela. Mas é isso que a gente faz. Tá, tô dando ouro aqui para vocês, de verdade, de coração, para ajudar vocês mesmo. Quando a gente faz isso e arruma a rotina dessa criança, aí as coisas começam a funcionar, né? Aqui, Amanda, mãe da Maitê. Maitê não dormia no berço de jeito nenhum. Fora de casa, piorou. Não tinha jeito. Ela não dormia no carro. Tem criança que ainda dorme no carro, né? Dá uma volta de carro, ela não conseguia. Ela chorava, fazia escândalo, não dormia no carro. Soneca, só no colo. Não tinha jeito de Maitê. E ela falou para mim, será que é possível minha filha dormir um dia no berço? Porque ela achava impossível. Ela falou, ela nunca dormiu no berço. Ela tinha mais de 3 meses quando chegou na mentoria e nunca tinha dormido no berço, em 3 meses. Aí fizemos esse ajuste, arrumamos a rotina da Maitê, e aí ela mandou para mim, qual é a vida da mãe que faz rotina ABCD? Que é esse modelo de rotina que eu ensino na minha mentoria. A minha mentoria se chama Método ABCD do Sono até, né? O ABCD do sono para suprir essas 4 necessidades, alimentação, brincar, colo, conexão e dormir. E ela falou, qual é a vida da mãe que faz rotina ABCD? Acordar o bebê todas as sonecas, 5h15 para 2 horas que ela está dormindo. E ela já ia ter que acordar, porque uma das coisas que a gente calculou é que a soneca não podia passar de 2 horas. Não podia ser muito curta, porque ela sentia necessidade. Então a mãe ajudou no começo a prolongar, até que ela começou os próprios hormônios prolongando sozinha. E aí já estava querendo passar de 2 horas, mas sabia que se passasse de 2 horas atrapalhava a noite também. Então ela falou, eu já vou acordar. Ela já estava se preparando para acordar a menina. Mas a menina que não dormia de jeito nenhum lá, dormindo. E aí,
que eu falei para vocês, que a gente não precisa regular e colocar o horário da criança, que a própria criança vai virando um reloginho, né? Conforme o sistema vai regulando. Ela mandou aqui para mim. Isso aqui ela estava no shopping, era a véspera do Dia dos Pais, ela estava comprando presente para o papai. E aí, quando ela viu, já estava quase no horário da soneca de Maitê, que Maitê sempre começou a virar um padrãozinho de dormir mais ou menos naquele horário. E aí, quando eu olhei para o carrinho, a menina estava dormindo no shopping, com luz, sem mamar, sem ninar, sem fazer nada, só dormir. Aí ela colocou, incrível, deu o horário da soneca, mas até dorme. Maite começou a dormir sozinha. É que só mais um caso, para a gente ir para o terceiro ponto, né? A Nayane colocou assim, antes de dormir eu estimulei as mamas que ficavam cheias, porque foi uma das coisas que nós identificamos, que ele estava tendo muita fome na madrugada, então as mamadas não estavam tão efetivas. Então a gente começou a colocar a preparação das mamas, né? E minhas mentoradas que tem essa questão, que quando a gente identifica, está em aleitamento exclusivo e não está suprindo, não tem essa de, o leite é fraco, não. Só não está fazendo a coisa correta, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer uma massagem de preparação das mamas, né? Então, nós escolhemos horários estratégicos para fazer a massagem das mamas, para tornar a mamada mais efetiva e diminuir a fome na madrugada. Então, ela tinha um tempo, o horário lá, que a mamãe ia estar mais cheia, para fazer a drenagem dos mamilos. Não é retirar com bombinha nem nada, não. Só limpar os ductos. Só deu uma massagem para limpar os ductos do bebê e facilitar para que ele mame mais efetivamente. E eu falei, quando fizer isso, que é o primeiro despertar da madrugada, que era às 10 da noite, né? Ele dormia por 7 da noite e acordava o primeiro despertar às 10. Essa mama tem que estar preparada, né? Então, eu falei, já toma um banho, depois da janta, toma um banho, já prepara o banho, já prepara a mama, ela vai estar cheia, você faz a drenagem. E quando ele acordar, você dá as duas mamas, capricha das duas mamas bem cheia para ele, né? Para a gente ver se ele consegue ir até as 3 da manhã sem despertar. E o que ela mandou? Ele só foi acordar às 4 da manhã. Então, ele dormiu das 7 até as 10, aí ela deu essa boa mamada, foi dormir, e aí ela ficou 4 horas seguidas sem acordar. E acordou 4 horas, ele deu essa mamadinha, que aí já não era uma mamada tão caprichada, uma mamada mais rápida, e depois ele foi acordar só de manhã. Então, ele acordou às 10 e às 4, 2 despertares. Aí ela colocou de 7 despertares para 2. Ela nem acreditou. E era só ajustar a amamentação da criança. E não precisou da fórmula, nada. A gente só precisou botar as massagens certas no horário certo para reduzir. E ela colocou e melhorou mais ainda quando ele foi para o berço sozinho. E aí ela colocou, porque era um bebê também que só dormia em cama compartilhada, né? E ela começou a acordar só 2 vezes, colocar no berço e ele dormir. Colocar lá, vamos colocar no berço, ele dorme sozinho, sem precisar ficar balançando nem nada. Então, ela estava realizada. E são bebês de quanto tempo? Cheio de 5 meses. 5 meses. Já dorme sozinho. E acorda só 2 vezes para mamar. Só fazendo esses ajustes, tá? Primeiro e segundo ajuste. Nem chegou a fazer o terceiro. Tá? Mas, qual é o terceiro ponto, Chile? Então, já ajustei, né, os 2 sisteminhas. O que eu faço agora, né? Ajustei o sistema do sono, os hormônios, distribuí bem as sonecas, arrumei a rotina, supri as 4 necessidades dessa criança. O último passo, facilitar o relaxamento e a tal da autonomia do sono. E aí eu coloco um asterisco falando, autonomia do sono não é independência. Porque tem mãe que acha que o bebê vai sozinho para o berço também. E não é, tá? Não é sobre isso. Não é sobre deixar o bebê chorando, rolando sozinho, eu não posso ajudar zero, porque ele tem que ter autonomia, né? Aquelas loucuras de capturar, não sei se vocês já ouviram falar, né? Põe o bebê, sai, chorou, pega o bebê, acalma, põe o bebê, sai, chorou, põe o bebê. Loucura total, eu não aguento essas coisas. Aí deu outros lá, né? Põe a cadeira perto, vai aumentando a distância e não pega, não pega, deixa chorar 2 minutos. Aí no outro dia deixa chorar 3, depois 4, 5, vai aumentando até uma hora que para chorar. Essas loucuras não. Isso é nada disso, tá? O que você precisa entender para favorecer a tal da autonomia do sono? É entender as fases da autonomia do sono e a prontidão da sua criança. E ajudá-la a ir avançando de uma fase para a outra. É isso que a gente precisa. É isso que um ser humano não precisa. Porque, gente, todo mundo vai aprender a adormecer sozinho em algum momento. Vocês conhecem algum adulto que mama para dormir? Algum adulto que a mãe precisa ficar batendo no bumbum e ninando? Não, todo ser humano uma hora vai aprender a adormecer sozinho. É como o desfraude, né? A criança
nasce sabendo fazer xixi e cocô, mas não sabe usar o banheiro. Aí a gente põe a fralda, quando tá maiorzinho, já tá na idade de começar o desfraldo, vou ensinar a usar o piniquinho, depois vou ensinar a privada, depois, essa criança aprendeu a usar a privada, vai sozinha pro banheiro? Não, eu vou acompanhar, por quê? Porque não sabe tirar a roupinha, não sabe se limpar, não sabe puxar o zíper, e a gente vai conduzindo essa criança até ela conseguir fazer sozinha. O sono tem que ser a mesma coisa. Só que, graças a Deus, o sono é muito mais rápido que o desfralde. A gente tem que conduzir a nossa criança. O andar também, nenhuma criança nasce no dia e anda no outro. Ela passa por fases. Né? Primeiro ela vai ter o domínio da cervical, vai aprender a girar, depois vai aprender a sentar, depois de aprender a sentar, vai aprender a ficar de quatro, depois vai aprender de quatro, vai aprender a engatinhar, e depois de engatinhar, vai começar a se colocar de pé, vai começar a escalar as coisas, depois vai começar a andar de lado, depois vai começar a dar os passinhos para frente, dar um passinho cai, dar dois passinhos cai, até a hora que ela vai, e anda sozinha. E contra isso, a gente segura na mãozinha, evita acidentes, né? Salva, né? Porque meu marido dizia que nessa fase era uma tentativa de suicídio por hora. O bebê vai explorando tudo. E a gente fica lá, conduzindo. E o sono é a mesma coisa. Só que dos três, o que dá menos trabalho é o sono, né? Se você souber conduzir. Então, é claro, vai ter fase. O bebê que dorme mamando, a gente vai ajudá-lo a sair dessa fase de só dormir mamando para aprender a dormir ninando. O bebê que já dorme ninando vai aprender a adormecer já deitado no bercinho, com apoio. Que apoio? Uma mãozinha que você dá, né? Uma batidinha no bumbum, um xi, mas essa criança já no berço, depois a gente avança, não vou mais dar nada disso, eu só vou dar um amiguinho do sono e ela vai brincar com o amiguinho até dormir. Depois ela só precisa do amiguinho, não precisa nem de apoio, não é mais nenhum. É a última fase, que normalmente nós somos até expulsos do quarto, eles nem querem mais a gente, não precisa nem fazer mais ritual. Tá? Isso vai avançando naturalmente. Então, se você souber identificar a fase da sua criança e dar o que ela precisa, ela vai evoluindo muito rápido aqui. Então, eu tenho bebês que com 5 meses estavam aqui. A mãe só dá um amiguinho, a criança joga para lá para cá, passa o paninho no nariz e dorme. Com 5 meses está aqui. Mas porque nós conduzimos esse avanço da criança. Porque quando não conduz direto, eu vejo crianças com 1 ano de idade, que já deveria estar nessa fase, com 1 ano, a criança já tem prontidão para estar aqui. 1 ano de idade ainda está aqui, só dando mamando. E a mãe fala, eu preciso de mamar, porque eu não aguento mais. O problema não é mamar, o problema é que não foi conduzida a autonomia do sono. Meu bebê de 3 meses não faz uma mamada efetiva, ele acorda só por associação, eu acho. Não, não existe associação do mamar, principalmente com bebê com 3 meses. Menos de 6 meses não existe. Porque nem tem um sistema da tal associação. O sistema neural que faz a tal da associação, como fala, só começa a se mineralizar, que é o nome correto, a partir dos 4 meses, só amadurece aos 6 meses. Então, até os 6 meses não existe associação do mamar. Pode ficar tranquilo. Vocês veem muita coisa na internet e bagunçam todas as ideias de vocês. Mama vem pouco e volta a dormir. Mesmo se estimular, ele está dormindo sono profundo e não acorda. Porém, depois de 1 hora, acorda. Depois da 1 da manhã. O que acontece muito é que o bebê... aí é que a gente ajusta a rotina da criança. Tem que colocar, o que eu falei lá no caso da mamãe do João Miguel, que a gente tem que colocar as mamadas e as massagens na hora correta, porque se você coloca a mamada, essa criança está com muito sono, o que acontece? Ela vai mamar só um pouquinho, até fechar aqui. Ela vai mamar só um pouquinho e vai cair de sono, porque o mamar tem a sucção, que ajuda no relaxamento, e tem a ocitocina, que é transferida no leite materno, que também ajuda no relaxamento. Então, é um calmante natural para apagar a criança, é deixar a criança mamar com sono. Quando ela está com muita pressão de sono e mama, ela vai apagar. Entende aí? Só que ela vai apagar sem ter enchido o tanque. Então, aí a criança mamou pouco, ela vai acordar logo depois, porque ela vai sentir fome de novo. Aí a mãe dá e a criança mama muito pouquinho, ou às vezes ela nem quer, ela empurra. Aí a mãe fala, então não é fome, porque ela está empurrando, não é, é porque ela está muito cansada. Ela queria ter dormido mais, mas não conseguiu e acordou porque o estômago estava vazio. Mas ela queria estar dormindo, então ela fica irritada. Aí a mãe acha que não é fome, mas o que aconteceu? Ela dormiu pouco porque ela mamou pouco. E aí ela mama pouco porque ela está com sono, porque dormiu pouco. Então fica aquele efeito igual o ovo e a galinha. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que está acontecendo aí? Ela está dormindo pouco porque está mamando pouco, está mamando pouco porque está dormindo pouco. Vira um ciclo vicioso. E aí o povo não sabe como sair desse loop. E os aproveitadores ficam assim, ai, associação de sono. Só criança, sendo que não tem, só vocês pesquisarem, tem até CID, essa tal da associação do sono, pesquisem, não precisa acreditar na tia Chile, não. A associação do sono, o nome científico é insônia comportamental por associação. Procura lá. O que é isso? Procura qual é o CID, né? Você vai ver, você vai achar alguns protocolos lá
Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso. Eles têm até um protocolo lá, a normativa 49, isso é da Sociedade Paulista de Pediatria, é a normativa 49 que fala especificamente desse quadro, e ele fala que a gente conserta isso com o higiene do sono, que é exatamente esses pontos que eu estou falando para você, esse ponto 3, que a gente corrige isso, é que ela só acontece depois dos 6 meses, em teoria, mas na prática do dia a dia, a gente vê que a maioria das crianças que tem esse quadro são após os 9 meses. Então, não existe isso. Essa criança está o quê? Provavelmente a sua criança que você está achando que está com a associação dos 3 meses, ela está nesse looping. A mamada não está sendo efetiva, ela acorda porque mamou pouco, e mama pouco porque está com muito sono, está cansada. E aí fica, é hábito, porque mama pouco, não. Isso é desajuste na rotina. Tá, amiguinha? Sinto lhe falar. Tira esse negócio de associação da cabeça, que o seu problema não é associação. Então, vamos lá, né? Olha aqui, um bebezinho que a gente entrou com a questão da autonomia do sono, daquele passo a passo da autonomia do sono, muito pequenininho ainda, porque quando ela entrou na mentoria, ele tinha por volta de uns 45 dias, 1 mês e meio, e aí nós já entramos com aquele passo a passo, e com 4 meses, ele já estava dando sinal de autonomia do sono bem avançada. Aqui, ó, pra vocês verem que ela fala. Tia Xi, bom dia. Tirei essa foto para você ver, tá na luz vermelha por causa da terapia de luz. Foi na madrugada, o despertar foi no despertar da madrugada. Tiago acordou, mamou, que era o horário dele mamar. Coloquei ele sonolento no berço e ele mesmo procurou um amiguinho. Ele mesmo se virou com a mãozinha para procurar um amiguinho, até adormecer, enquanto eu fazia o xi com tapinhas no bumbum. Está dando certo, fiquei emocionada. Obrigado por tudo. Que é isso aqui. Ele estava aqui nessa fase. E aí ele começou a dar o sinal de procurar um amiguinho, que é o sinal de avanço que eu aviso para elas, que é essa fase aqui, com 4 meses. Então, esse bebê eu acompanhei, hoje ele já está com quase 1 aninho. Esse bebê, com 5 meses e pouco, ele estava aqui. Com 6 meses, ele estava aqui. Que é um patamar que a gente imagina que chega em volta de 1 ano. Com 6 meses, ele já estava aqui. Ela não precisava fazer nada de ritual. Tá? Amamentava, botava ele com um amiguinho, ele abraçava, que era aquele Mickey, ele dormia sozinho. Não precisava bater mais no bumbum, não precisava fazer xixi, não precisava fazer nada, só precisava botar no beijo com o amiguinho. Chegou aqui nessa fase, tá? Com 6 meses. Então, dá para você fazer se você souber conduzir. Sem precisar nenhuma técnica maluca de desmamar, sendo que ele mamava na madrugada. Ele acordou, claro, só tinha 4 meses, mamava na madrugada e voltava a dormir, sem desmamar. É claro que a gente precisa de alguns materiais de apoio. No caso dele, você viu, ele estava com esse Mickey aqui. Né? Então, a gente precisa ter um ritualzinho relaxante no começo, para ajudar a relaxar essa criança, ter um ambiente favorável, introduzir um amigo do sono da maneira correta. Tem mãe que acha que é só colocar na mão e essa criança vai pegar e dormir. Não é, a gente tem que apresentar para essa criança, ensinar ela como usar isso daí, até que ela aprenda a usar, né? Tiago, a gente estava apresentando, já tinha mostrado para ele como usar esse brinquedo ao longo do dia, tal, nas sonecas, até que à noite ele já estava acostumado com isso. Quando ele acordou, viu o bonequinho, ele mesmo pegou, porque ele já sabia o que tinha que fazer. Pegou, dá uma apertadinha, relaxava e dormia, tá? Em muitos casos, se é um bebê pequeno, a gente precisa ter um objeto de apoio à sucção, que é aquele bebê que ainda precisa de sucção para ajudar a relaxar e adormecer. E aí, no primeiro ano de vida, a maioria dos bebês tem essa necessidade. É claro, quando a gente começa a conduzir mais cedo, faz igual o Thiago, que com 6 meses não precisava mais de sucção nenhuma, ele só apertava o bichinho e pronto. Mas tem bebês que precisam da sucção por mais tempo, e aí a gente tem que dar um objeto de apoio à sucção. Então, no caso da Thaís, né, a bebê dela, a Nina, a gente deu essa bananinha aqui. Né? Muita gente conhece a bananinha da Buba. E aqui ela conta como é que foi que ela começou a introduzir esse novo passo da rotina no modo de adormecer. Colocou aqui, que deu a bananinha. Logo ele deitou, que foi o pai que foi fazer. Logo ele deitou ela na cama, de novo com a banana, e deixou ela rolando à vontade, que era um dos passos que a gente dá no começo, né? De deixar a criança conhecer esse bichinho, não intervir, para ela aprender como adormecer com o bichinho. Mas ele viu que ela estava começando a chorar, então eu falo, não deixa chorar. Então você viu que ela está incomodada, não estou conseguindo relaxar, ajuda do jeito que você ajudava antes. No caso dela, eles minavam batendo no bumbum. Então ele deu alguns tapinhas, mas sem segurar ela no lugar, que eu falava, não prende a criança, deixa ela se mexer. E só dava quando ela ia chorar. Ela rolou muito, porque isso faz parte do aprendizado, até a criança achar a posição para dormir. Recebeu poucos tapinhas e dormiu completamente às 7h55. Eu sempre falo para ela, primeira noite pode demorar um pouco mais, pode levar uns 40 minutos, né? Ela começaram 7h30, então levou 25.
Achávamos que ia demorar muito mais, porque eu já tinha falado que ia demorar uns 40, né? Demorou só 25. Claro que aos poucos vamos diminuindo os tapinhas no bumbum, conforme eu já tinha orientado ela, mas achei muito promissor e deixei melhor para o final. Ela só acordou às 6h06. Então, ela foi dormir 5 para as 8 da noite e só acordou às 6. Foi direto, sem nenhum despertar. Não teve nenhum despertar noturno, nem acreditamos, Shirley, porque era a última coisa que faltava, né? Ela ainda tinha um ou dois despertares, às vezes acordava 2 vezes, acordava uma, mas acordava mais precisando de presença e ajuda para adormecer. E aí eu falei, vamos fazer o último passo, dar mais autonomia para ela, que ela vai conseguir emendar e fazer a noite sozinha. E foi dito e feito, né? Realmente funcionou, e ela falou, nem acreditamos. A Nina dormiu pela primeira vez uma noite inteira. E aí, deixa eu ver. Como introduzir a Naninha é uma aula à parte, viu? Aí eu tenho um workshop que chama Segredos da Autonomia do Sono, que eu tenho uma aula só sobre como introduzir Naninha e outra só como introduzir o objeto de apoio à sucção, que fazem parte desse passo a passo. Hoje não tem como descrever tudo. Tá? Mas é só para você saber, ter um norte que você precisa procurar. E aí você pode estar pensando, mas são só esses 3 passos. Até parece fácil, mas na prática deve ser bem difícil conseguir, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é simples, sim. Porque nem todo mundo faz, nem todo mundo sabe o caminho das pedras, só por isso. Mas quando sabe, né, fica muito mais fácil. Então, você não acreditar só nas minhas palavras, eu trouxe aqui depoimento da Juliara, mamãe do Mateu. Isso aqui também é um depoimento de despedida da mentoria, que eu peço. E ela colocou, Chile, queria agradecer você. Eu já havia feito 2 cursos de sono que não me ajudavam, porque o curso não entra na minha rotina, aqueles cursos que tem rotina pronta, né? E aí a gente tem que encaixar o bebê na tabela ou na rotina, e não funciona, não funcionava na minha rotina. E na fazer a consultoria com você foi o melhor investimento, porque você entendeu as nossas particularidades, porque cada família é única, tem a sua dinâmica, cada bebê tem as suas necessidades diferentes também, né? Ela colocou, explicou muitas coisas que mesmo com muita pesquisa eu nunca tinha ouvido falar, e fazendo ajustes simples, nada complicado, tá vendo? Meu bebê finalmente começou a dormir melhor e eu posso descansar mais. O principal também é que você me ensinou a não ficar presa por causa de rotina, que eu falo direto mesmo, ela não precisa ficar presa, dá para sair. Eu posso ter uma vida normal e mesmo assim fazer meu baby dormir bem. Muito obrigado, gratidão. Vou te indicar muito para todas as mamães que precisam de ajuda. Porque, gente, não existe fórmula mágica, a gente não precisa reinventar a roda, a natureza é perfeita. Né? Eu acredito muito em Deus, que eu falo que a natureza é muito perfeita para ter acontecido só de uma explosão. Porque é tudo muito perfeito. Então, se a gente entende a natureza da nossa criança, a necessidade do metabolismo dela, o que o corpinho dela está pedindo, e oferece uma rotina com todas essas necessidades, né? Ajuda a equilibrar o próprio relógio biológico para os hormônios dela fazerem esse efeito, tudo funciona muito naturalmente, tá? A criança, ela já nasce programada para dormir, que dormir é como respirar, é como fazer xixi e cocô, faz parte da nossa fisiologia. Então, a gente só precisa dar as condições para que esse corpinho faça todo o serviço e durma, né? E auxiliar na autonomia do sono, conduzir essa criança, é como pegar na mãozinha aquela criança que está aprendendo a andar. É só você conduzir essa criança, porque a criança também busca por autonomia. Vocês podem ver, você quer fazer alguma coisa para a criança quer fazer sozinho, quer colocar coisa na boca sozinho, a criança nasce pedindo autonomia. É só a gente conseguir conduzir corretamente essa criança. E aí, convido vocês, eu falei que eu ia trazer uma oportunidade no final para vocês, né? Você que falou, poxa, achei muito legal, acho que faz muito sentido, queria muito fazer todo esse passo a passo com a minha criança. Eu mostrei o caminho das pedras para vocês. Mas se você quiser a minha ajuda para estar ao seu lado nessa caminhada, aí eu venho te trazer a oportunidade de conhecer um pouquinho a minha mentoria. Então, eu pedi licença para vocês para falar um pouquinho, explicar direitinho como funciona a mentoria, tá? E aí, ao final, vocês podem fazer perguntas aí da rotina do bebê de vocês, mas deixa eu mostrar um pouquinho para as meninas como funciona a mentoria, como que a gente faz isso daí, esses passos na mentoria, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar é que a mentoria não é um curso gravado, não tem modelo de tabela de rotina pronta. É um acompanhamento individual. Por quê? Porque eu preciso entender a necessidade dessa criança e te ajudar a conduzir esses 3 passos. Porque é isso que eu faço na mentoria. Eu não escondi nada aqui de vocês. É isso que a gente faz na mentoria, tá? Mas é um acompanhamento individual, onde eu ajudo você a entender essas necessidades do bebê. Então, você vai me mandar aquele diário do sono, eu vou junto com você, numa reunião dessa, aqui de Zoom, abrir e analisar junto com você
para que a gente consiga entender a necessidade da sua criança, oferecer a rotina adequada, que é o segundo passo, né? O segundo ajuste que vocês viram. E depois eu ajudo também o terceiro passo, claro, a autonomia do sono. Mas a gente começa passando sempre pelo primeiro e segundo passo. Eu falei para vocês, não tem como pular. Se pular, não dá certo. Eu vejo muita mamãe aí, manda para mim no direct, ai, porque o meu bebê acorda 500 vezes buscando seio, porque ele não tem autonomia, porque ele tem associação do sono, e eu já tentei naninha, como é que eu faço para colocar naninha? Aí falou, opa, devagar, antes da naninha a gente tem que ajeitar o resto. Por quê? Porque se você só der a naninha sem ajustar, o resto não vai funcionar. Não é mesmo. Essa criança não tem as condições mínimas, né, ainda de dormir. Não tem nem hormônio, você vai dormir. Não adianta dar naninha. Tá? Então, eu vou com você nesse passo a passo. Eu pego na sua mão e nós duas vamos juntas analisar as necessidades do seu bebê, as particularidades da sua família, para montar a rotina ideal para o seu bebê dormir bem e que flua naturalmente para toda a família. E como que a gente faz isso, Shirley? Na prática, como é que faz isso? Quando você entra na mentoria, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o que está dificultando o sono do seu bebê, né? Então, pular essa etapa, como eu falei para vocês, é a razão de muitos não funcionarem aí, porque não olha a particularidade da criança. Então, você vai receber esse formulário de anamnese, que eu sempre dou alguns dias para a mãe preencher, porque não é pequeno, eu já falo a verdade, tem 14 páginas, mas é porque eu preciso ver tudo da gestação, do parto, o acompanhamento médico que essa criança está fazendo, se está tomando alguma vitamina, se está tomando alguma medicação, para entender como está a saúde e o metabolismo dessa criança. E além da anamnese, você vai me mandar o diário do sono, você viu? É igualzinho que eu mostrei para vocês. Você vai preencher 5 dias da rotina, e aí você vai receber o link da minha agenda, vai escolher o dia e o horário da sua preferência para a gente fazer uma consulta individual pelo Zoom. É uma consulta aqui, nesse mesmo sistema que nós estamos aqui, de 1h30, 2 horas, onde vai ficar só eu e você. Ou eu vou ser o papai, eu vou ser a vovó, eu vou ser a babá, quem você quiser, porque a gente só vai falar sobre o seu bebê. E aí, nessa consulta, né, vou falar os pontos que me chamaram a atenção da anamnese, né, o que a gente conseguiu identificar de necessidade do seu bebê, e juntas nós vamos montar uma rotina mais adequada para a sua criança, que atenda a todas as necessidades dele. E aí eu vou te entregar esse plano personalizado com essa rotina em PDF, com todos os passos que você precisa fazer para melhorar as sonecas, para reduzir as mamadas na madrugada, reduzir os despertares noturnos e promover a autonomia do sono da sua criança. Você vai receber isso em PDF. Então, nós temos um sistema web que fica disponibilizado, então você pode abrir esse sistema web pelo notebook, pelo celular, pelo tablet, e você vai ter sempre na mão o que você precisa fazer específico para o seu bebê. E aí você vai implantar isso e vai ter o meu acompanhamento por 90 dias, normalmente. Mas aqui até risquei, porque agora, nesse mês da Black Friday, a gente está dando um mês a mais para quem entrar em novembro, né? Então, quem entrar em novembro, ao invés de 90 dias, vai ter 120 dias de acompanhamento. Esse acompanhamento é feito pelo grupo de WhatsApp, onde eu entro 3 vezes por dia, de segunda a sábado. Normalmente eu chego de manhã, quando eu chego no escritório, depois do almoço eu entro de novo, no final da tarde, antes de fechar o escritório. 3 vezes por dia eu entro para responder todo mundo, toda a dúvida que a mamãe teve, alguma dificuldade que ela teve de plantar alguma coisa na rotina, todos os dias. E sou eu mesmo que respondo pessoalmente. Minhas mentoradas só enjoam de falar comigo até. A gente se fala muito. Eu também acompanho o bebê crescendo, elas mandam foto. Na verdade, vira uma rede de apoio, né? Eles têm um relacionamento muito próximo, eu, as mentoradas, né? Todas amigas. Graças a Deus, eu fui abençoada com mentoradas maravilhosas. E, além disso, nós temos nossos encontros pelo Zoom, que são encontros como esse, em grupo, onde normalmente eu trago algum conteúdo que ajuda, né, na rotina. No encontro da semana passada, nós falamos sobre... Foi confraternização de fim de ano, não foi, Natália, se eu não me engano? Acho que foi esse tema da última que a gente falou, das festas de fim de ano, né? Como levar o bebê para participar da festa de fim de ano da empresa do papai, ou na empresa da mamãe, ou festa da família, aqueles churrascos de confraternização que o povo faz, né? Amigo secreto, sempre tem essas reuniões. E aí amanhã eu queria participar, mas não posso levar o meu bebê. Não, minhas mentoradas vão todas. A Natália falou, foi sim, foi sobre confraternização fim de ano que nós falamos. Eu sempre trago alguma coisa para ajudar elas no dia a dia e depois a gente abre o microfone de uma por uma, né? Para falar como é que foi a quinzena, o que que avançou, qual o próximo passo, aonde que travou. Chile, era para fazer esse ponto, mas não estou conseguindo avançar. E a gente vai ver, não, então troca, faz desse jeito com o seu bebê, tá? Então, em 3 meses seriam 6 encontros quinzenais, né? Com essa abertura de microfone, mas para o pessoal que entra em novembro vão ser 8, porque tem um mês a mais. Então, vão ser 8 encontros.
E Chile, qual o valor disso tudo? Quanto que custa essa brincadeira? Eu vou contar para vocês. Então, na mentoria você teria 6 encontros de mentoria, mas dessa daí vão ser 8, né? Como eu falei. Uma sessão individual mais o plano de sono. O meu valor de tabela para isso é 697. 90 dias de acompanhamento, eu coloquei uns R$ 10 por dia aí. No mercado você vê 20, 30 para fazer parte do grupo de mãe, mas eu coloquei a 10. 3 aulas com profissionais. Nem tinha falado disso, né? Tem 3 aulas profissionais. Todo mês, no caso de quem entra agora em novembro, são 4, né? Todo mês nós trazemos uma profissional da área materno-infantil para falar. Então, o mês passado foi... não foi a Leitaremos, né? Que falou sobre volta ao trabalho, né? Como fetar o leite materno, manter a amamentação na volta ao trabalho. No anterior, a psicopedagoga falando das atividades motoras. Nós tivemos a Grazi também, que trouxe sobre introdução alimentar. Isso acho que foi os últimos 3 meses que eu me recordo. Daí eu vou lembrar de mais alguma para colocar aí, Natália, mas acho que foram essas últimas as 3, né, que a gente falou. A anterior, eu acho que tinha sido a psicóloga, né, que veio falar sobre autocuidado materno, né. Se eu não me engano, essas foram nossas últimas convidadas, que eu me lembro de cabeça. Mas todo mês tem uma, tá? No próximo mês eu estou querendo trazer uma Nutri que vai falar de BLW, Introdução Alimentar para as Mães. Quem quiser entrar, provavelmente vai conseguir pegar essa aula, tá? E de bônus tem todos os meus cursos gravados, que eu dou acesso por 2 anos. Chile, mas não é tudo personalizado, eu vou precisar assistir esse curso gravado? Não, sinceramente não. Mas, porque a gente vê tudo. Mas eu dou acesso por 2 anos, né? Porque depois a criança cresceu, mudou alguma coisa, eu preciso relembrar, tá lá, o acesso, tá? Porque a dificuldade com sono normalmente são nos 2 primeiros anos da vida da criança, até 2 anos, 2 anos e meio, depois de 3 aninhos costuma ficar muito próximo do sono do adulto, né? Então, é mais tempo, mais do que suficiente, né? Você vai ficar aí comigo 3, 4 meses da mentoria, tem 2 anos de acesso, dá para resolver o problema de sono se a criança dela ficar grande. Então, tudo isso custaria 5.394. Acho que já teve gente que caiu da cadeira de ver esse valor. Mas olha embaixo que eu coloquei, você não vai precisar investir todo esse valor, tá? Porque agora, durante todo o ano de 2024, né, Natália, a gente está trabalhando sempre com esse valor, não fica mudando o preço, tá? Essa mentoria sai por 1.111, você pode parcelar em até 12 vezes de 111,10. Esse é o meu valor de tabela de 2024 que a gente está trabalhando, né? Que sai R$ 370 por dia. Você ainda ganha o meu livro físico gratuitamente na tua casa. Eu nunca comprei o livro da Chile, já ouvi falar que é bom, nem precisa comprar, você vai entrar na mentoria, você vai ganhar. Mas esse é o valor da tabela, né? Eu falei para vocês que tinha presente no final dessa reunião. Então, o presente nós fizemos a Black Friday antecipada no começo do mês, entraram várias mentoradas que aproveitaram, mas o pessoal do grupo VIP, eu sempre faço essa reunião na terceira quinta-feira do mês. Quem não está no grupo VIP, que é a primeira vez, fica no grupo VIP, que toda terceira quinta do mês eu faço uma reunião trazendo conteúdo. E aí, vocês iam ficar de fora do Black Friday, né? Não é justo. A Natália me convenceu, falou, Xi, tem que repetir, então, com o pessoal, dá chance do pessoal do Grupo VIP também. Então, eu trouxe a oferta de Black Friday para vocês, que é o desconto de R$ 214, usando o cupom NOVEMBRO. Natália, pode até colocar aí no chat para as meninas que já querem, mas depois a gente coloca também no grupo lá, o resumo da aula com esses links também, tá? Para entrar lá no grupo VIP só para vocês. Com esse cupom novembro, você tem desconto de R$ 214, né? Então, com esse desconto, sai a 897, gente. R$ 897. Se você parcelar em 12 vezes no cartão, ficou R$ 89,70. Sabe o que é isso? É R$ 2,99 por dia. Não dá para pagar nem um cafezinho que você toma para se manter acordado. Então, é uma questão de você se organizar, né? Para garantir noites melhores para você, para o seu bebê, poder curtir o Natal e Réveillon, que, aliás, o nosso tema das próximas aulas aí de dezembro já bati com elas, né? Que é o Vale Night, né? Como conseguir um Vale Night, né? Preparar sua criança para ficar com outro cuidador, com a vovó, com a vovó, você ter um Vale Night com o marido, ter uma noite livre com o marido. E Natal e Réveillon. Vai ter uma aula específica também, como fazer para poder curtir, o bebê também curtir as festas de Natal e Réveillon com o bebê. A Natália colocou, é só durante esse mês, em dezembro já volta o valor normal. Claro, Black Friday é em novembro, né, Natália?
Ó, a Natália, gente, se pudesse, ela dava desconto para vocês no ano inteiro. Era Black Friday o ano inteiro. Eu também queria, Natália, mas não dá, né? Os impostos as contas vêm. Mas esse mês está garantido. A Natália ficou lá ainda ri de mim. Mas esse mês está garantido. Preço de Black Friday para vocês, tá? Então, gente, a Natália colocou o link aí para quem quiser entrar, dar uma olhadinha lá. Quem ainda ficou com alguma dúvida, pode chamar a Natália. Aqui está o WhatsApp da Natália, mas ela também está no grupo e eu também. Então, nós somos administradoras do grupo. É só entrar lá no administrador do grupo e falar com a gente. Quem quiser saber mais ou quer participar e aproveitar aí o desconto para entrar na mentoria. Agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Grande beijo para vocês, gente.